Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite aos nossos ilustres convidados. Estão faltando dois, a doutora Leonice e o doutor Maurício, que devem estar entrando agora. Vamos lá, aí, doutor Maurício chegando. Boa noite, doutor Maurício, seja muito bem-vindo à nossa transmissão de hoje. Nós estamos aqui, como podem ver no painel, o doutor Domingos da Paz, o doutor Robson Ramos e temos também o grande arquiteto aí, o engenheiro da nossa obra aí, o Matheus, né? A doutora Leonice, vamos dar as boas-vindas à doutora Léo também. E vamos iniciar a nossa transmissão inicialmente dizendo que nós estamos transmitindo direto do Rio Grande do Sul, hoje dia 24 de abril de 2023, quando são 20 horas e 31 minutos. Saudamos os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, que sempre nos honram todas as segundas-feiras em nosso canal. Jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, que além de advogado, também o doutor Domingos da Paz, também é jornalista, bem como os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira do nosso país. Na live de hoje, de forma sucinta, vamos voltar ao evento do Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro, que ocorreu no dia 15 de abril de 2023, uma vez que a live anterior, em que foram destacados os pontos importantes, não foi ao ar pelo Rumble, porque nós não sabemos, realmente deu um problema técnico, e tampouco pelo YouTube, porque o YouTube nos deu um novo strike, né, por conta de um strike, por conta de uma live transmitida em 2021, percebem a coisa ridícula? 2021. Eles nos castigaram por conta dessa situação. Então, punição retardada. Meu Deus. Então, nós queremos voltar hoje ao nosso importante tema, né, que foi o encontro ocorrido no dia 15, lá no Rio de Janeiro, e contou, obviamente, com a prestigiosa participação da nossa seleta turma aí do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá para o slide 1. Como vocês podem ver à esquerda, a doutora, a nossa vice-presidente, a doutora Cristiane, a doutora Selma, a presidente, a doutora Aldenora, o Rui, o presidente nacional da ANB e a esposa do Rui. E aqui ao lado temos um colega nosso aí, também recém-filiado na ANB Rio de Janeiro. E nesse evento aqui nós estamos vendo o Rui exibindo o certificado de honra ao mérito, né, porque quer queira, quer não, de um modo ou de outro, o Rui está fazendo um belo trabalho de otimismo, né, levando informações, as mensagens construtivas aos nossos internautas e também na presença de toda essa galera aqui, bem à esquerda, foram os que participaram do evento. Foi realmente muito bom. E aqui, então, se fez uma juntada, né, do grupo que participou do evento, que ocorreu lá na escola, na faculdade Estácio de Sá, da Rio Branco, no Rio de Janeiro. Aqui o nome das pessoas, os participantes do evento no Rio, associados, a doutora Aldenora Pires, a doutora Cristiane Oliveira, a doutora Selma de Souza Batista, a doutor Paulo Sérgio de Souza, convidados especiais, a doutora Maria de Fátima Batista Montenegro e o doutor Luiz Carlos Correia, né? Estiveram presentes com a gente. Nós fomos lá já na parte da manhã, que não tem registro aqui, mas fomos recebidos muito bem pela equipe do Rio de Janeiro, tomamos um café e depois damos uma passada pela praia de Copacabana, que eu, aliás, não conhecia. A primeira e a última vez que eu estava no Rio de Janeiro foi em 1974, e dos anos 74. E aqui foi o momento em que o Rui encerra a sua atividade, né, e passamos para a solenidade do evento. E aqui, como podem ver, nessas duas fotos do meio, onde a diretoria regional do Rio de Janeiro, da ANB, convidou para um passeio à beira do mar no Rio de Janeiro. Então eu quero aqui, de público, em primeiro lugar, agradecer o Rui por participar desse evento e a toda a diretoria da ANB Rio de Janeiro pelo trabalho maravilhoso que estão fazendo, elaboraram essa organização toda, né, para a realização da excelente palestra com muitas informações do Rui. Enfim, e aqui nós vemos essa gentileza dada pela doutora Aldenora de nos mandar essas imagens do Rio de Janeiro.
Portanto, feito o registro, queremos parabenizar toda a turma do Rio, né, por esta grande e maravilhosa apresentação que aconteceu na cidade maravilhosa, que nós vamos assim chamar, né? Pois bem, dito isso, nós vamos agora para outra parte que nos parece de extrema importância. Diante dessa situação, voltamos às imagens do evento que aconteceu, né, que realmente nos deixou muito honrados e muito prestigiados por estarmos presentes nesse grande evento. O tema da live de hoje conta especialmente com a participação do Matheus da Paz, arquiteto da construção do novo site da ANB, ANAB, bem como construtor do banco de dados que receberá as inscrições de todos os advogados e advogadas inscritas e portadores da carteira da ANB. Hoje teremos uma demonstração do que será essa nova ferramenta, contratado pela ANB no avanço de suas pretensões em busca pelo direito ao exercício soberano da profissão de advogado. Estão conosco para debater essa matéria, inicialmente o Matheus, que vai nos brindar com as informações, como que vai funcionar, como é que vai ser essa dinâmica e como vai interagir com os nossos internautas, advogados e advogadas da lei maior. Está também conosco o Dr. Robson Aparecido Ramos, como já todo mundo conhece, advogado constitucionalista, sempre construindo brilhantes pensamentos jurídicos. Dr. Domingos da Paz, jornalista, advogado, presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, também ativo nas pretensões e com grandes ações ajuizadas e com bons resultados. E isso é muito importante, porque já foi dito na nossa live, que cada processo é uma tese, né? Doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada vice-presidente nacional da ANB, também muito dinâmica em nossas lives todas as segundas-feiras. Doutor Maurício Rabelo, que é o nosso diretor de comunicação social. Às vezes deu uns barracos lá na plataforma do Telegram, e está lá o doutor Maurício apaziguando as coisas, né, doutor? O Matheus Felipe da Paz, está aí, o grande mestre no TI, que a ANB contratou para formular toda essa estrutura, essa engenhosa arquitetura das nossas pretensões. E esse que vos fala, Carlos Schneider, advogado mediador, presidente nacional da ANB. Dito isso, vamos dar as boas-vindas aos nossos debatedores. Para as considerações iniciais, doutor Robson Aparecido Ramos, muito boa noite. Boa noite a todos, os colegas da bancada e os colegas que estão assistindo a gente. E é com uma grande satisfação que hoje a gente recebe aqui o Matheus, que vai mostrar para a gente o site que está sendo construído. Maravilha. Doutora Leonice, para suas considerações iniciais. Boa noite, Cateto. 1, 2, 3, 4. Não, é 5 hoje. Quinteto. Boa noite a todos. Não, é 6, né? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou mulher. Tem 5 anos. Bom, aí nós estamos divididos por gênero, né? É diferente. Vai lá. Boa noite, doutor Domingos. Boa noite, doutor Robson, doutor Maurício, doutor Carlos, o Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os doutores e doutoras da nossa Associação Nacional dos Advogados Brasileiros e aos doutores que não são da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. O meu boa noite também, porque nós somos colegas de farda. É isso aí. Doutor Maurício Rabelo, boa noite, meu irmão. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Robson, doutor Domingos, doutora Léo, boa noite. Boa noite, Matheus, é um prazer. Boa noite. Também aqui agradeço mais uma vez a Deus e agradeço mais uma vez toda a ANB por essa oportunidade de estar aqui juntamente nessa bancada maravilhosa, para cada dia mais aprender um pouco mais com todos aqui, com essas mentes maravilhosas que aqui estão. O verdadeiro direito. Hoje estamos todos reunidos numa banca seletiva, mas também nós não vamos deixar de fora aqueles que nos acompanham, que são tão importantes quanto nós aqui que discutimos o direito, né? Porque, afinal de contas,
somos colegas de farda. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa noite aos participantes da mesa, né? Dr. Robson, doutora Leonice, doutor Maurício, doutor Carlos, presidente nacional da ANB, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ao Matheus, o nosso correspondente aí, o nosso precursor, o nosso bandeirante, né, na condução de um site profissional com um banco de dados infalível, né? Esse é o nosso projeto, essa é a nossa meta, né? Além de outras, né? Que tenhamos aí um percurso aí indefinidamente, rumo à vitória. Né? Perfeito. Matheus, boa noite, Matheus. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, muito obrigado. Pois Prazer bem, estar aqui com vocês. Para quem não sabe, o Matheus, ele foi contratado pela Associação Nacional dos Advogados Brasileiros para reformular toda a tecnologia de informação e de comunicação entre a ANB de todas as unidades das diretorias regionais com a nacional e vice-versa, e também com seus filiados. E, além disso, também o Matheus está elaborando um banco de dados, tipo um cadastro nacional de advogados da ANB. Né? Então, Matheus, de plano, vamos passar a bola para ti para falar um pouco e demonstrar um pouco sobre essa matéria e sobre esse trabalho. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma boa notícia, estamos aí quase completos, faltando apenas duas coisas. Eu estou finalizando a mudança do layout do site. Eu posso até mostrar para vocês como vai ficar, se vocês me permitem transmitir a tela aqui. Como é que como é que te passa a tela? Acho que eu consigo aqui, ó, compartilhar a tela. Aqui. Eu te coloco no modo layout individual daí. Tá? Vamos lá. Layout solo. Estão conseguindo ver minha tela? Não, ainda não. Só estamos... Tira o layout solo, eu acho que vai aparecer. Pronto. Agora apareceu. Agora sim, Estão conseguindo ver a tela? Agora sim. Vou entrar aqui. Bom, essa aqui é a primeira cara de como vai ficar, tá? Eu reduzi as páginas aqui nos menus para ficar um pouco mais limpo, tá? Certo. E aqui eu estou terminando de passar. Eu já fiz todo o layout, estou trocando as imagens, os textos, certo? E aqui, onde vai estar nossa futura consulta, tá? Duas coisas que faltam aqui é finalizar essa parte de consulta e filtros do banco de dados, que ele já está pronto, já está online e disponível, mas ainda não para consulta. Aqui eu estou implementando as consultas e os filtros e vai aparecer aqui para a gente. Aqui a gente vai ter o campo de pesquisa de nome, região, estado, cidade, estado, isso. As consultas simples, e para trazer todas as informações ali, não completas, obviamente, né, por causa da LGPD, mas toda a informação principal ali de todos os associados, tá? Esse acesso, Matheus, ele não é público, não, né? Esse primeiro aqui, ele é público, porque ele vai trazer só informações específicas, né? Tipo assim, e não tem como consulta de... Esse é o banco de dados dos advogados? Assim, ó, do lado aqui, eu vou colocar um botão de login, certo, que aí essa pesquisa ela vai ser um pouco mais ampla para quem já é associado. Certo. Tá? E assim, para os presidentes das regionais, para o presidente geral, então assim, essas consultas vão ser mais completas, né? Então assim, uma consulta pública, de repente alguém queira saber quais são os advogados que tem disponível, né, dentro da ANB. E eu quero fazer contato, eu quero saber, então ele pode fazer uma consulta simples ali, né, trazendo todas as informações, tá? E aí quem tem login, quem é associado, vai ter direito a ter um acesso mais amplo a essas informações, tá bom? Certo. E aqui o banco de dados, deixa eu encontrar ele aqui.
Matheus, Oi. na página anterior, onde você colocou lá, consulta associados, uma opinião, não seria consulta advogados? Não, doutora, não, nem todos têm a carteira da ANB. Não, mas associado é uma coisa. Se ele é associado, ele tem a carteira. Então, ele já é advogado que vai constar dentro do Cadastro Nacional de Advogados. Quem não tem que ter um controle à parte. Ele só é filiado com ficha, mas não é o advogado inscrito na ANB. Aí seria só o filiado? Porque quando ele tem a carteira, ele é um advogado inscrito. Quando você entra na consulta do CNA da OAB, você vai lá, consulta advogado. Aí você tem a opção de consultar pelo nome completo, por parte do nome, pelo número de registro, quem tem, entendeu? E outro detalhe também, o que eu observei, até mandei para o doutor Carlos, o Matheus, é a questão da lei de proteção de dados, tá? Eu vi que muitos lá fica opcional o advogado entrar e alimentar o cadastro dele. Se ele quer colocar o endereço, o telefone, é ele quem vai lá e atualiza, ele disponibiliza. Eu vi casos que tem uns que nem foto tem, tá? Nem a foto eles colocam lá, não é disponibilizado nem a foto. Tem o nome e o número de registro, que ele é advogado. Agora, doutora, quem não tem que ter foto para figurar aqui? Se não tiver foto, nome completo, não é abreviar. Doutor Carlos, eu estou falando assim, eu estou citando um exemplo do que eu vi dentro do CRC, dentro da OAB e outros. Fica a critério do advogado querer disponibilizar a foto dele ou não. Eu só estou dando aqui o que eu vi, tá? E seria até bom nós analisarmos, Matheus, também a questão da lei de proteção de dados, tá? Sim. Bom, a questão da consulta pública simplesmente vai ser nome, região e o número, né, da carteirinha. Que até então foi que a gente conversou em outra live. Agora, os advogados que querem colocar foto na consulta pública, eles mesmos colocam ou autorizam a associação a colocar foto dele, mas tem uma autorização dele para que seja feito isso. Até número de telefone, é só entrar no CNA, você já deve ter entrado, você pode fazer consulta que você vai ver que tem alguns que não tem foto, não tem número de telefone, não tem endereço de escritório e nem domiciliar, entendeu? Fica a critério deles divulgar ou não. Eu acho que essa é uma informação que pode estar sendo solicitada, né, se ele quer divulgar ou não as informações na consulta pública, no formulário de associação. Eu acho que é uma boa. Isso. Porque vai estar registrado lá. Ele mesmo está optando em divulgar foto, telefone, endereço, se é escritório, se é endereço domiciliar, é ele quem vai estar autorizando, por causa da lei de proteção de dados. Sim, e aí o ideal é que seja feito isso, seja colocada essa informação, né, se ele quer ou não disponibilizar os dados públicos e quais dados, no formulário de associação, para evitar que, de repente, alguém pegue um login e senha dele, libere tudo, ou que seja hackeado o login e senha dele e faça alguma confusão ali com os dados dele também. Então, o ideal é que a gente tenha esse controle de liberar ou não, conforme a associação dele no formulário. Exatamente. Se ele autorizar, está registrado lá, porque ele próprio é quem está alimentando os dados. Isso mesmo. Aí não fica a responsabilidade sobre a associação, entendeu? Sim, inclusive... É uma opinião, tá? Só estou colocando aqui uma opinião. Mas eu acho que isso é muito bom, essa parte eu acho interessante. Porque eu tenho pesquisado bastante isso, porque como está desenvolvendo o site, o banco de dados, para que tenha essas informações ali, tá? E que também proteja a questão também da associação, para amanhã ou depois falar, não, eu não autorizei divulgar, entendeu? Sim. Então, ele alimenta lá, a responsabilidade é dele, quem autorizou foi ele. Com certeza, é o certo. E outra coisa, a associação é minha, é sua, é de todos. Né? É de todos, né? Então, aqui militam aqueles que realmente são os advogados que estão
identificados com a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Exatamente. Perfeito. E aí, no caso, então, o consulta associado a gente pode alterar para consulta advogado, ou consultar advogado. Advogado, né? Certo. Porque o CNA é Cadastro Nacional de Advogados. Certo. Bom, tudo bem. Aqui, eu não vou mostrar a tabela, tá, para vocês, para evitar Isso aí, né? mais algum dado aqui, mas, todas as informações que vocês coletam lá, inclusive tem algumas informações de endereço de algumas pessoas que não vem em branco. Então, acredito que seja essa questão da pessoa não querer divulgar o endereço, né? Sim. Mas está criado aqui o banco de dados já, tá? Está dentro da nossa hospedagem aqui no servidor. E só faltam essas duas coisas. Acredito e tenho fé que até dia 27 a gente esteja com tudo pronto isso daí, para ter consultas já disponíveis no site, e com o site todo pronto ali com layout e todos os dados do site atual serem já transferidos para o novo layout. Ô, Matheus, uma perguntinha. Por exemplo, para alimentar o sistema do Cadastro Nacional, ele pode ser via planilha tipo Excel? Pode, mas o ideal é que futuramente isso seja feito de uma forma automática. Perfeito. A pessoa enviou os dados dela lá, automaticamente já vai para o banco de dados. Tá? Esse é o nosso futuro ideal aí. Né? Deixar tudo automatizado, para não ter nenhum trabalho manual de ficar importando ou exportando. Mas até lá a gente pode ir fazendo essas inserções via Excel. Deixa eu só te explicar uma coisa, Matheus. Hoje nós temos uma situação que, para a impressão da carteira, tem um relatório que, inclusive, foi meu filho que desenvolveu com as fórmulas para que ela seja importada para o sistema de impressão. Então, Sim. O que acontece ali? Ali, hoje, ele é feito manual. O doutor Carlos ele tem uma planilha de dados completa, com tudo, e tem uma planilha que é chamada do CSV. São as informações com as fórmulas que o sistema da impressão do equipamento, ele exige que seja daquela forma. Se tiver um ponto, uma vírgula, um acento, como o sistema é americano, ele dá erro. Aí você tem que ir procurando um por um para até descobrir onde está o erro. Tá? Sim. Isso daí seria muito bom depois para conversar, doutor Carlos, se for o caso, coloque meu filho também em contato com você, como é ele que desenvolveu essa planilha toda, para que seja alimentada dentro do sistema, ou no momento que ele fizer o cadastro dele, vai gerar para a impressão o CSV, sim. O CSV, e inclusive, aí se ele colocar acento, não pode permitir que entre acento no CSV, tá? Bom, o sistema de impressão da carteira também não aceita, porque é americano, né? Não aceita, não tem acento. Tranquilo, isso aí é tranquilo. De uma vez que ele já estiver lá com todo completo o processo dele, deferida a filiação e associação, ele vai gerar o quê? Uma certidão de inscrição, que é o que acontece no CNA da OAB hoje. Quando você faz, ele tem um prazo ali de dias, ele já consegue emitir a certidão de inscrição dele, com o número da inscrição dele, até ele receber a carteira. O doutor Ibson, né, Freitas Melo, corre aí, olha, veja no rodapé do vídeo. O doutor Ibson, ele tinha feito a filiação dele há muito tempo atrás. Doutor Ibson, por favor, me chama lá no meu número do meu celular, pelo WhatsApp, que eu te passo os procedimentos para você fazer a tua filiação e a sua associação. Depois da live, né, doutora? Porque senão vai derrubar não, agora não, depois. Eu pedi para ele, inclusive, entrar em contato com a doutora após a live. Isso. Ótimo, então tá. Desculpa, Matheus, interrompemos aí. Não, tranquilo. E, assim, o que falta é só isso, tá? É só finalizar a estruturação das consultas no banco de dados ali para poder disponibilizar no site e finalizar a troca de layout. Tá? Então, assim, até o dia 27 ali, quinta-feira ali, dia 28 de manhã, acredito que já está com tudo isso disponível para vocês já. Eu vou formalizar por e-mail tudo direitinho.
tá? Assim que tiver finalizado. Aí vocês podem entrar, testar, e assim, qualquer erro que tiver lá, vocês me reportam, tá? Assim que tiver liberado essa atualização para vocês. E se você Doutor, precisar, Matheus, depois te passa para você a fórmula do CSV, para... Eu tenho aqui, eu venho na planilha junto. Veio na então, planilha. bom. Legal. outro detalhe, para consulta pública, o CNA é a ferramenta essa que está sendo desenvolvida. Mas consulta de filiados somente mediante senha de acesso. Sim, sim. Não Todos os pode ser... associados vão receber um login e senha, né? Para entrar e logar. Isso agora, mesmo. Uma dúvida, o Matheus. Por exemplo, eu vou no fórum, um exemplo. Aí eu chego com a minha carteira de identidade associativa e o cartorário lá me pede aonde eu posso consultar. Ele vai entrar no CNA, da ANB, da ANAB, vai digitar meu nome lá, ou o número da minha inscrição que está lá, Sim. E aí ele vai ter esse acesso à consulta pública. Isso. O acesso de login é pessoal meu. Ao Sim. acesso público, eles consultam Eles pelo vão ter nome, as informações básicas. Pelo número do registro, tudo, né? Isso. Exatamente, está ótimo. É isso daí mesmo. Doutor Robson, alguma consideração a acrescentar aí, doutor? Essa é uma fase inicial, então, quando ele colocar no ar para as pessoas entrarem, é que elas vão perceber o que está... Quais são os detalhes que precisam ser afinados, né? Então, a construção que não é uma obra, né? Já está saindo. Vai ser melhorado, afinado. Mas está em boas mãos. O cadastro de filiados, por exemplo, aquelas pessoas que querem se filiar, ele pode... Só um pouquinho, doutor. Só um pouquinho, doutora. A pessoa que quer se filiar, por exemplo, ela vai ter que mandar cópia dos documentos que são solicitados, né? Bem como o diploma devidamente registrado no MEC ou com o respectivo processo de registro, né? Porque é o diploma que lhe dará o direito a receber todas as prerrogativas da ANB. Então, fica a questão importante agora. Essas pessoas que querem se filiar, elas podem, elas mesmas, fazer o cadastro direto para que haja um link depois para saber qual é o estado, para que os presidentes dos estados possam consultar quem está ou não está afiliado daquele estado ou daquele município? É possível sim, né? A gente pode criar, aí no caso é um outro sistema, né? Como se fosse um sistema de pedido de delivery, né? Digamos assim. Algo parecido. Então, assim, ela vai fazer a solicitação, né? Todo o trâmite ali certinho, e quando ela enviar, ela vai ter ali o status, né? Então, a gente tem que ter algum sisteminha rodando ali por trás, verificando o status, e de algum outro lado, no caso da ANB, tem que alimentar esse sistema informando, o pedido está, tipo assim, né? A carteira está de preparação, confecção. Se o pedido de filiação está ou não deferido, né? Isso, se estiver tudo ok, está em processo de emissão de carteirinha, alguma coisa assim, né? Passando os status ali tudo direitinho. Não, ele poderá requerer a carteira depois de deferida a filiação. Isso. Poderá ser. Mas isso é possível, tá? O Matheus, é porque é assim, olha, eu vou falar porque eu já fiz processo de pedido de inscrição, tanto no CRC como na própria OAB, na época de estagiário. Eu acessava o site, eu preenchia todas as minhas informações lá, tá? E depois, antes era um processo que eu tinha que levar até a seção aqui do meu município, tá? O formulário todo preenchido, eu alimentava todas as documentações, no CRC a mesma coisa. E o que acontecia? Eu tinha que anexar uma foto no formato que eles pedem, que é a foto alta resolução, 3x4, fundo branco, tudo. Eu fazia tudo isso daí, até a última que eu fiz no próprio CRC, só que no CRC ele não tem a foto, o da OAB ela tinha foto, tá? Eu dava entrada, o protocolo ele já gerava para eu
Daí, mais ou menos uns 3 dias, eu entrava lá, consultava pelo nome, já tinha o nome da minha inscrição e a minha certidão de inscrição. E eu já imprimi a certidão. Por exemplo, quando nós entramos num determinado nome de um advogado, ele traz da planilha os nomes de todos os advogados pelo Cadastro Nacional, com aquele nome, tá? Com o nome. Aí você vai pesquisando. Tem uns, por exemplo, vou colocar Dr. Domingos da Paz. Tem Domingos Rodrigo da Paz. Tem Domingos Pereira da Paz. Ele traz todos, que consta o sobrenome Paz. Aí você vai verificar o estado e qual é o seu advogado ali que você está consultando. Você clica em cima, ele direciona para a seccional, para a regional dele. Certo. Entendeu? Bom, a consulta vai funcionar desse jeito. Direciona para lá. A consulta vai funcionar E é isso desse daí jeito. que era muito interessante nós termos também dentro da consulta do CNA, que a hora que eu consultar Dr. Domingos da Paz Pereira, Dr. Domingos Pereira da Paz, ele vai trazer de todo o Brasil. E aí eu vou identificar que é o Dr. Domingos da Paz, ele é de lá da NB de São Paulo, entendeu? Ele é da Regional de São Paulo e a seccional dele é Santos. Um exemplo. Certo. Entendeu? Ele direciona, ele fala que ele é inscrito lá na região, ele né? é inscrito na regional, só que ele pertence para a seção de Santos. Sim. Tá? Sim, Eu estou não, passando isso tudo para a você, consulta vai porque funcionar como a desse gente está jeito. trabalhando nesse desenvolvimento, eu acho importante ter essas informações, entendeu? Sim, ele não vai, a menos que ele traga um nome muito específico ali, tipo, por exemplo, o Domingos Pereira da Paz, e só tem assim, vai ter opção de, por exemplo, eu quero que você pesquise exatamente o que eu estou perguntando, ou relacionado. Isso. Então, assim, exatamente. se a pessoa só sabe o nome e o sobrenome, mas não sabe ter nome no meio, ele vai pedir para trazer relacionados. Então, vai trazer, igual você está dizendo. Eu quero que seja exatamente como está a minha pesquisa. Domingos Pereira da Paz. Então, ele vai buscar somente esse nome. Se esse nome não estiver na base, ele não vai trazer nenhum resultado. Ele vai dar um eu e não encontrou. Não, ele vai dar nome não encontrado. Isso, porque ele pediu para pesquisar somente esse nome certinho, específico, entendeu? Então tem esses dois tipos de filtro, no caso. E uma outra coisa que tem lá no CNA... Doutora Léo, só um pouquinho. O doutor Ibsen está brincando com a gente, né? Porque eu não tenho o número de telefone. Então, que está rodando no rodapé aí, ó. Já faz tempo que está rodando. Aí. Acho que ele não deve ter observado, doutor Carlos. O número tá aí, mas está aí, já está aí. Eu já coloquei ele no rodapé para ele tomar conhecimento como é que ele deve estar em contato com a doutora. Isso. Então, lá ele também tem assim, o que nós podemos, assim, uma opinião, trabalhar. Advogado, lá tem advogado e estagiário. Você pode colocar ali advogado associado ou filiado. Ele não vai sair como advogado, porque se ele só está afiliado, ele não está associado, ele não tem número de inscrição. Sim. Ele está afiliado. Só afiliado, ele não tem número de inscrição. Aí tem que separar, entendeu? Tem que separar tipo de inscrição, né? De dados de associados, advogados associados, porque os associados têm a carteira. O que está só afiliado, ele só consta o nome dele lá. Entendeu? Sim, Pelo menos até tipo aquele de momento inscrição, só né? consta o nome. Ele não está afiliado, ele não está associado. É o tipo de inscrição. E aí é encontrar uma maneira de atualizar isso automaticamente no banco de dados, né? Exatamente. A pessoa, quando ela é afiliada, para ela se tornar associada, ela tem que fazer o quê? Isso acontece de forma automática ou não? Então, quando ele alimenta a informação, lá ele vai ter todo o procedimento que é feito hoje. Hoje, nós fazemos no processo manual. Qual é o processo manual? Se gera 3 pastinhas, a pessoa, ela gera 3 pastinhas lá de arquivo. Aí ela vai lá na pasta 1, ela preenche a ficha de filiação, assina normal, não precisa, se tiver assinatura eletrônica, assina. Se não tiver, a ficha de filiação não precisa ser autenticada, com firma reconhecida, né? Ela preenche a ficha de filiação,
ela junta o comprovante de endereço, ela junta o RG dela. Se tiver o CPF, maravilha. Se não tiver, ela junta o RG e o CPF, ela junta o diploma dela frente e verso em PDF. Vai para a pasta 2. Na pasta 2, hoje, ela tem um termo de responsabilidade civil e criminal da posse da carteira. Por quê? Ela não pode estar com essa carteira na mão, pegar, já sair dando carteirada aí fora, porque ela é uma identidade associativa neste momento. A ANB, não vou adentrar nos demais trabalhos da ANB, tá? Mas hoje, essa carteira é uma identidade, né? Associativa, e ela tem um QR Code lá que identifica a pessoa toda, tá? E aí vai o termo de preenchido com firma reconhecida ou assinatura digital pelo aplicativo do governo federal, né? Que tem da assinatura eletrônica. Ou o ICP Brasil. Que é do ICP Brasil. E tem o comprovante de pagamento da expedição da taxa, da carteira. Vai na pasta 2. Na pasta 3, isso em PDF, 1 e 2. Na pasta 3, ela vai juntar o quê? Uma foto 3x4, fundo branco, colorido em alta resolução. Arquivo JPEG. Arquivo JPEG, porque, olha, por mais que nós... É incrível, mas tem uns que pegam uma foto 3x4, escaneia e manda em PDF uma foto 3x4. Gente, é uma luta para você depois, você tem que fazer a conversão dessa foto, a resolução não fica boa, aí o colega vai receber uma carteira lá, mas a minha foto não ficou boa, pegou uma foto 3x4, tirou a foto, jogou lá no PDF e mandou. Aí não dá, né? E o JPEG pode um bom celular resolve o problema. Celular, coloca lá na configuração 3x4. Mas eu não sei colocar fundo branco. Fica de costa para a parede branca e pede para alguém bater a foto, entendeu? Colorida, entendeu? E isso a gente fala, explica por áudio, eu falo, eu explico, mando o procedimento todo por escrito, entendeu? Então, seria, assim... ideal, Matheus, que se a documentação ela não estiver no formato solicitado e a foto também, que é JPEG, que não consiga enviar. Entendeu? Até ele corrigir. Deixa eu só fazer uma observação para o Matheus. O aspecto de preencher a ficha, enviar os documentos, não é necessário ter senha. A senha é só para os presidentes regionais consultarem os seus filiados dos estados. Só para isso. Né? Porque os dados não serão públicos para qualquer pessoa olhar para ver se o fulano A, B ou C é filiado. Por exemplo, o fulano de São Paulo quer saber se o Beltrano lá do Amazonas é filiado. Não, por quê? Isso compete a cada presidente regional. Então, os presidentes receberão uma senha de acesso em que eles farão a consulta por estado, para o estado dele, quais são os seus filiados, para que ele possa interagir com a turma, que são filiados da ANB, inclusive das atividades fins do direito, eventualmente elaborar cursos, palestras, enfim, que é tudo importante. E já vi aqui que tem gente que pergunta assim, depois de ter a carteira já posso advogar? Calma, gente, isso são passos, nós estamos dando passos. Então, acalmem-se. Querem informação antecipada, doutor Carlos. Não pode, nós não vamos dar informação antecipada. Deixa eu só responder aqui o doutor Carlos Nogueira, de lá do Paraná, que é o primeiro suplente lá do Paraná. Tá? Ele está perguntando lá, a inscrição será feita dentro de cada estado e, ao mesmo tempo, endereçada à presidência da Nacional? Não. O cadastro vai ser feito diretamente dentro da Nacional. Porque como é que funciona hoje? Hoje, o pessoal, eles mandam a documentação, o pedido de inscrição, seja no CRC, na engenharia, tudo, ele vai para dentro da Nacional. E depois ele distribui para as regionais. Não vai ser feito cadastro. Inclusive, a Secretaria Nacional da ANB se vê estreita aqui, muitas vezes, com a falta de documento e documento errado. É complicado.
Nesse momento, os cadastros vão ser feitos dentro do Cadastro Nacional de Advogados da Nacional. Não vai ser feito dentro dos estados. Isso aí. Doutor Maurício, alguma observação? Olha, doutor Carlos, doutora Léo, doutor Robson, doutor Domingos, Matheus, eu só acho que está de parabéns, né? O Matheus está de parabéns pelo desenvolvimento, doutora Léo, todos que estão envolvidos, né, no nossa ANB, né, e esse nosso cadastro, porque, olha, eu vou falar uma coisa, quantos vão ter a felicidade de ver nesse cadastro, quando tiver finalizado, tudo em ordem, de ver lá o seu nome escrito, né, ali como inscrito, advogado. Ou advogado, hein? Olha lá, hein? Advogado pela lei maior, advogado de acordo com o artigo 5º, inciso 13, normas técnicas do MEC, LDB, tudo de acordo, dentro das 4 linhas da Constituição. Artigo 1º da Lei 12.605, principalmente. 12.605, exatamente, doutor, as normas técnicas, tudo. Esse é o verdadeiro advogado. Tá tudo e outro detalhe, doutor, outro detalhe, a ANB está estudando uma matéria que vai ser o crivo e o calcanhar de Aquiles de muita gente aí. Nós vamos, inclusive, elaborar formulações, petições em todos os estados brasileiros com indenizações, crimes pelas mortes que ocorreram por conta de pessoas que se suicidaram, não puderam trabalhar, né? As pessoas que tiveram doenças psicossomáticas desenvolvidas por conta das reiteradas provas e que não passam, e entregam dinheiro para a OAB. A OAB diz que as pessoas mal formadas já saem da faculdade podem ser um risco para a sociedade. Quer dizer, então, se a coisa é assim, desse jeito, eu vou voltar aqui a um tema anterior que é um pouco duro, mas quem não quiser escutar, tape os ouvidos. Seria a mesma coisa que matar o filho no ventre da mãe, porque ele poderá ser um assassino. Certo? Então, dizer que a pessoa que sai da faculdade pode ser um risco à sociedade, que risco essa pessoa pode causar à sociedade se a advocacia é meio e não é fim? A advocacia é meio, já diferente, por exemplo, da medicina, da engenharia. Você não dá uma sentença, quem dá uma sentença é um juiz, é um desembargador, que dá seu voto, né? E o presidente da sessão lá vai proferir o acórdão, manda editar o acórdão em ponto final. Então, a advocacia não é fim, a advocacia é meio. Então, nós temos que buscar de volta a nossa soberania profissional. As pessoas que se curvam diante das ilicitudes não podem ser chamados de advogados, pelo amor de Deus. Não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar as ilicitudes que nos impõem em uma regra fajuta, com todo o perdão da palavra chula que eu estou usando aqui, mas a própria Constituição Federal que nos dá um norte. Infeliz daquele que segue homens, nós temos que seguir as leis. Rudolf von Ehring já dizia, o direito é para promover, patrocinar a paz social. E o que estamos vendo é uma guerra entre colegas e uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos, pelo amor de Deus. Então nós temos que resgatar, acima de tudo, aqueles que são egressos das faculdades, buscar restabelecer e resguardar a soberania profissional, sob pena de termos o nosso fracasso já decretado na saída da porta da faculdade. Fala, doutora Léo. Eu só queria fazer uma pergunta, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Maurício, doutor Domingos, e até mesmo Matheus também. Me diz uma coisa, o que é provimento? Eu já fiz várias vezes essas perguntas na plataforma da ANB do Telegram. O que é provimento, doutor Carlos? O provimento é um ato da administração pública para a seleção de funcionários concursados e para a promoção de cargos e salários. Esse é o ato do provimento. É um despacho de um juiz, é por provimento, ele negou o provimento. Exatamente. E o provimento é o ato da... É um provimento dentro de uma escola que tem lá dentro. Provimento é lei?
o ato que institui o provimento é lei. O ato que institui o provimento, que é a Lei 8.112/90. Provimento, como é que você pode... O provimento é um ato de administração pública. Sim. Como é que você pode regulamentar em provimento um exame de ordem? Como está lá na 8.906/94, no artigo 8º, no inciso 4º. Se o provimento não é lei, como é que você pode regulamentar em provimento? Pior, o provimento, você tem que ter o vínculo público. Ela é clara que ela não mantém nenhum tipo de vínculo público. Pelo amor de Deus. Está lá no artigo 44 daquela lei inexistente. Isso, está lá no artigo 44. Ela não mantém nenhum vínculo público. Agora, como é que ela pode, no artigo 8º, no inciso 4º, regulamentar em provimento? Será que ninguém nunca pensou nisso, que o crime vem desde lá de 1994, que não existe lei para aplicação desse exame, que tudo isso vai de encontro com tudo que a ANB já descobriu até hoje? Extinção, fraude, ausência de votação, falsificação de assinatura e regulamentado em provimento, meu Deus do céu. Não existe isso. Provimento não é lei, provimento é um ato da administração pública, está lá. Promover, remoção, promoção, está lá. São 6 tipos, era 7, foi revogado 1. 6 tipos de provimento, que é um ato da administração pública. O provimento é o ato, não é a lei. O que rege a lei do provimento é a Lei 8.112/90, que rege a administração pública. Agora, o provimento é um ato do juiz, negar provimento, dar provimento. Agora aqui, a doutora Eunice Nogueira, ela faz aqui um questionamento. Se ela não existe, como pode usar provimento? Aliás, ela não tem autoridade para usar provimento. Mesmo que ela exista como uma entidade privada, ela não pode usar provimento. Provimento só é usado pela administração pública. Nenhum conselho de classe pode ser considerado órgão de administração pública. Tem um aí que está dando eco. Não tem vínculo. Tem um fone dando eco. Microfone. O problema, doutora Eunice, aqui, o que ela precisa, nós estamos tratando de várias partes aqui. O que ela precisa, e isso a ANB já está aí trabalhando também, na ADI que vai entrar aí no STF, se tratando de todas essas questões, tem uma ação no TRF1, que é uma ação declaratória de inexistência jurídica, tá? Tem várias ações que estão trabalhando, então cada uma é uma questão, que nem essa liberdade de termos o direito de exercermos a nossa profissão, que está sendo trabalhado junto aos TRFs também, da Resolução 85, artigo 18, parágrafo 2º, tem a Lei 11.049, que é a lei dos documentos eletrônicos, tudo isso daí, nenhuma delas lá diz que a única que tem exclusividade é a OAB. Não tem. Ela tem que provar a inexistência dela em outro campo. Exatamente. Doutor Robson, eu gostaria que o doutor respondesse a pergunta aí do Joseph Boca. Né? Informações sobre a ANB e a inteligência artificial, doutora Leonice, poderia nos dar alguma novidade sobre o assunto? Meu nome é Osni José, São Paulo. Eu gostaria de, antes disso... Boa noite. Só um pouquinho, doutora Leão, só um pouquinho. Fala, doutor Robson. Antes, eu tenho uma curiosidade, eu queria perguntar para o Matheus se o site vai ficar hospedado num site de hospedagem ou numa nuvem, uma AWS, por exemplo. No caso, a gente contratou uma hospedagem própria, tá? A Turbo Cloud, é uma hospedagem própria para alto desempenho. Né? Como a gente vai mexer com banco de dados aí, e futuramente a gente vai ter outras aplicações rodando atrás, então é um servidor muito bom aí. A AWS ela custa muito caro, porque para deixar ela online 24 horas por dia aí, o custo dela é um pouco mais elevado e é em dólar. Então não compensa. Doutora Léo. Não, obrigado. O doutor Osni está falando isso, informações sobre a ANB e a inteligência artificial. O que ele está querendo dizer, o Matheus, é que hoje, por exemplo, quando você acessa lá
o meu INSS, você vai fazer um cadastro hoje, eles estão pedindo para que você se identifique facial, tenha as informações... Não, doutora, não são aqueles bancos de dados em que você pega as partes, dá o fato e ela desenvolve a peça processual. Não. Inteligência artificial. É exatamente isso aí. Não é isso, doutor Robson? Não sei. Doutor Robson. Ok. Não é aquele a inteligência PGT, artificial é uma tecnologia nova. Podcast. Alô? Estão ouvindo aí? Estou. Então, é uma tecnologia nova. E como toda tecnologia nova, ela causa uma certa comoção e certos exageros, né? Até o Elon Musk, né? Elon Musk fez alguns comentários que, na minha opinião, são exagerados. O que a gente tem que ter é cuidado com o modo como se vai utilizar. A gente, que é dessa área de direito, a gente tem uma experiência com falácias, mentiras, modos de se manipular a opinião pública. Então, tudo é utilizado como meio de manipulação da sociedade. Inclusive, a própria inteligência artificial pode ser utilizada para esse fim, né? Não sei se o Elon Musk estava preocupado com esse tipo de coisa, né? Então, é uma situação que ela tem muita utilidade, ela é uma ferramenta útil, mas a gente não pode dar muito ouvidos para certos comentários que as pessoas fazem, porque no final a gente descobre que não era exatamente como diziam. A história tem mostrado que muitas previsões, né, catastróficas falharam. A teoria de Malthus, né, dizia que a produção de alimentos em relação ao crescimento da população iria causar, em 3 anos, a morte de milhões de pessoas, e não aconteceu nada disso. Na prática, o que aconteceu foi o contrário. A produção de alimentos é que aumentou mais do que a população. Quando inventaram o arquivo digital, disseram que o papel não iria ser mais utilizado, aquela impressão em papel, e aconteceu o contrário, aumentou o consumo de papel, porque a partir de então, todo mundo passou a imprimir, né? Faz um texto no computador e imprime. Então, muitas previsões que as pessoas fazem quando surge uma tecnologia nova são previsões que fracassam. Então, a gente não pode ficar muito preocupado e dar com certos comentários que fazem a respeito da inteligência artificial, porque o nome diz, é artificial, é feita pelo homem. Né? Certo. Então, okay. Não temos que ficar tão preocupados. Ela é uma ferramenta que pode auxiliar no trabalho do homem. Mas não substituir, né? Não vai substituir, não. Isso não tem como. Okay. Doutor, eu não sei, nessa inteligência artificial dele aí, se foi realmente isso. Depois a gente vai até tirar dúvida com o doutor Osni. Se ele está querendo o quê? Um banco de dados, de petições? É isso que ele está querendo saber, se vai existir isso? Não, eu acho que é só o uso da ferramenta como um instrumento para auxiliar no trabalho, por exemplo, da análise de banco de dados, etc. Né? É um instrumento, é uma ferramenta que pode ser útil. É só esse ponto. Doutores, assim, Matheus, mais alguma informação que você reputa importante para passar para os nossos filiados, internautas? Não, no momento não. Acho que passei tudo que estava aqui já na pauta. Está tudo certinho. Então, alguém queria, já que o tempo está fluindo muito rápido hoje, é uma coisa impressionante. Hoje não, a gente tem prioridades. Eu só quero passar uma informação que no dia 26 de abril, na próxima quarta-feira, estaremos, eu e a doutora Leonice, no estado do Piauí, na cidade de Teresina,
a convite do nosso presidente, Dr. Hermenegildo Ribeiro Alberto, né, onde daremos posse à diretoria eleita da ANB do Piauí. Né? Então, nós vamos fazer uma apresentação muito sucinta e vamos apresentar um PowerPoint da história, um pouco do que é essa falsificação aí da assinatura do Itamar Franco, os vícios materiais e formais da aprovação da Lei 8.906 de 94, a inexistência da personalidade jurídica da OAB, enfim, a gente vai passar por tudo isso. Então, quarta-feira, atenção, Estado do Piauí, entrem em contato com o Dr. Hermenegildo, aqueles que querem participar, né, e quiserem eventualmente estar presentes, tem que confirmar, e aqui eu vou passar o celular, que é o número 86, que é o DDD, 98816-2130. Né? Então, contate com o Dr. Hermenegildo, participe, vai ser uma confraternização importante, vai ser uma solenidade linda de se ver. Então, dado ao nosso horário, doutora Léo, que amanhã temos que estar cedo nos aeroportos, né? Eu vou dar um minutinho para cada um fazer as suas considerações, para que a gente possa encerrar a transmissão de hoje. Doutor Carlos, tipo o doutor Renato Paiva. Rapidinho. Estou falando para o senhor responder para o doutor Renato Paiva aí, que ele está falando se haverá escolha de diretoria das estaduais e regionais em breve. Mas já existe as diretorias das regionais. As regionais são as dos estados. Né? No futuro, nós iremos ter, claro, sim. Dos e municípios vai ter também. Seção que é no município. Perfeito. Mas hoje já existe, já tem a diretoria, todas elas. Tem um estatuto que rege tudo isso, né? Inclusive vai ter o estatuto também no site, né, doutor Carlos? Vai ter o estatuto no... Sim, vou mandar isso. Tem o estatuto de disciplina também, né? Vai. Perfeito. E ética e disciplina. Doutor Robson, para as suas considerações. Primeiro, agradecer a presença do nosso colega Matheus, que está contribuindo para o crescimento da nossa entidade, né? Que, se Deus quiser, vamos chegar no lugar que nós merecemos estar. E agradecer a presença dos colegas, doutor Maurício, doutor Domingos, doutora Leonice, e principalmente aos nossos colegas que ficam assistindo online, participam aqui através do chat, que fazem comentários muito inteligentes. Eu leio aqui agora, aprendi a ler aqui como é que lê os comentários. Né? Parabéns a todos eles e vamos com fé em Deus e acelerar fundo, pisar fundo no acelerador. Boa noite. Boa noite, doutor Robson. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação da live de hoje. Doutor Domingos da Paz, suas considerações. Bom, eu acho que o primeiro passo já foi dado, né? Eu teria um comentário para fazer, mas não vou fazer não. Vou guardar, vou deixar eles maturando para a próxima live. O primeiro passo foi muito importante. O segundo passo, se preparem, ou fiquem preparados. Vamos todos para a NASA. Lá é o lugar ideal para você tirar qualquer dúvida, se é artificial, se é inteligência. Ali é o lugar apropriado. Aliás, muitos estudos de brasileiro estão sendo feitos na NASA, porque o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Principalmente em instituições que não existem, mas fomenta uma coisa que é tão interessante que eu não sei se na NASA é o lugar adequado para fazer esse tipo de averiguação e investigação, né? Porque eu achei que carece de um terreiro de umbanda, de quimbanda, sei lá, de candomblé, para poder acertar. Porque uma defunta que faz o mal que vem fazendo no país e ninguém se digna a tomar providência, não tem uma sequer, uma autoridade para tomar providência, onde uma lei falsa, fraudulenta, falsificada, esculhambada, que não foi votada pelo plenário do Congresso Nacional, faz o estrago que faz na vida de todos os brasileiros, da sociedade brasileira. Então, é um assunto que não somente a NASA deve estudar, mas também os chefes de terreiros, os babalorixá, que devem estudar isso aí, para acabar com essa patifaria de espírito ruim, incorporar em entidades e fazer o que vem fazendo. Isso aí. Então,
Maravilha. Exorcizar esse troço ruim. Vamos seguir Sai em frente. de reto, Satanás. Vai pro fim dos infernos. É louco. Queremos saudamos o nosso presidente eleito, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, que está Patriotas Livres do canal, que está aí prestigiando a nossa live de hoje, a quem queremos saudar com o nosso fraternal abraço. Doutor Maurício, para suas considerações. Bom, doutor, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos nessa maravilhosa live e agradecer o Matheus também por estar empenhado aí, todos aqueles que estão junto com o Matheus também nessa luta aí, né, e nessa nosso banco de dados, para que esteja lá o nome de todos, lá, advogado, inscrito na ANB, entidade que tem existência jurídica, viu? Existe de fato e de direito. Esse que é o melhor. Não é igual umas que tem por aí que diz que é sui generis no direito intergaláctico, lá no, né, extraterrestre, né, sui generis extraterrestre, porque só lá, porque não tem outro lugar. Não existe aqui na Terra direito, principalmente aqui no Brasil, direito sendo sui generis, a não ser que agora virou biologia, eu não estou sabendo disso, né? E fora, só responder uma coisa. Só responder uma coisinha, tem um doutor que falou agora, mas acrescentaram mais 3 matérias. Olha, doutor, foca na NB, foca naquilo que nós estamos trazendo à baila para os demais doutores, para que possam saber o que está acontecendo. Não foca em mais 3 matérias, 4, 5, 6, não. Foca, doutor, que você, assim que você terminou a faculdade, o seu direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a partir do momento que você tem aquele diploma, acabou, você é advogado. Ali é só fazer leitura do diploma. E a lei 12.605. E a lei 12.605. Não a emenda da lei, pelo amor de Deus. Tem que ser o artigo primeiro. A emenda não. A emenda não. Tem um ex-presidente, doutor, tem um ex-presidente da defunta aí, só lembrar o doutor Domingos da Paz, tem um ex-presidente da defunta que foi perguntado para ele assim, mas você fez o exame de ordem? Ele falou assim, olha, eu não fiz não, mas os advogados têm que entrar pela porta da frente. Não dá, né, doutor? Não tem condição de negócio desse não, viu? Maurício, um abraço Maurício, muito obrigado pela sua participação. Doutor, Matheus, para as suas considerações. Bom, quero agradecer a todos pela oportunidade aí e dizer que vai ficar muito bom o negócio, viu? Vai ficar melhor do que qualquer coisa que a gente já viu aí e com certeza vai melhorar muito aí para todo mundo. Maravilha. Desculpa estar te importunando pela insistência da tua participação em lives anteriores, mas a tua exposição e a tua colocação é muito importante para toda a nossa família ANB. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui conosco, esclarecer dúvidas, né, aceitar sugestões, sempre muito bom. E eu me sinto muito recompensado por isso também. Doutora Léo, para as suas... Eu quero pedir desculpa só por não ter participado das outras, né, por vários inconvenientes aí do destino. A gente entendeu isso. Mas fica tranquilo. Trabalhando duro aqui, tá bom? Perfeito. Justo. Doutora Léo, para as suas considerações finais. Eu costumo, a todos os colegas que pedem filiação, pedem para se associar à ANB, eu costumo mandar o diploma do Dr. Fernando Lima, porque aquilo ali é um tapa na cara de qualquer um. Lei foi sancionada, ela tem que ser cumprida? Tem sim. Foi publicada, tem que ser cumprida? Foi. A Lei 12.605, ela tem que ser cumprida. Não tem que se discutir, porque lá ela tem que ser cumprida para todas as áreas. Mas eu não me vejo profissional por causa do artigo 1º da 12.605, não. Eu me vejo profissional como o doutor Fernando Lima, com seu diploma registrado em 1967, e ele é advogado. Lá em cima está o grau dele, bacharel em Direito. E abaixo está lá que ele, na posse daquele, ele está apto a exercer a profissão dele. Se não é advogado, é do quê? De coveiro, padeiro, jardineiro, é o quê? Então, a Lei 12.605 é importante, mas para eu, é a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 13. É a Lei de Diretrizes Básicas Educacional. A 12.605
é pro forma. Não adianta estar escrito advogado e dentro da gaveta eu não poder me exercer minha profissão. Eu prefiro, então, que continue como bacharel em Direito e eu esteja livre ao meu exercício profissional, como sempre tiveram todos aqueles, até 1994, na 8.906, que regulamentaram um provimento, fizeram de um provimento lei. Vai aí o recado ao colega que falou que colocaram mais 3 disciplinas. Leia o que é um provimento, amigo. Beijo, boa semana a todos, que Deus abençoe e Piauí nos aguarde aí, doutor Carlos e eu chegando aí em breve. Um abraço a todos do Piauí também, doutor Menegildo. Maravilha. Muito boa live, parabéns a todos, aos membros da bancada, excelente. Parabéns, doutor Domingos, doutor Maurício, doutora Leonício, o doutor Robson nem falo, e o Matheus pela sua brilhante exposição aí com relação à nossa tecnologia de informação. Aos nossos internautas, quero saudar com fraternal, carinhoso e afetuoso abraço por estar conosco todas as segundas-feiras. E se você gostou da live, por favor, compartilhe, senta o dedinho lá que gostou, inscreva-se no canal. Para nós é muito importante que o canal seja visto mundo afora para saber o que a KNB vai trazer de bom para o mundo do direito e para o mundo jurídico. Deus os abençoe, tenha uma excelente semana e boa viagem, doutora Léo, amanhã para o estado do Piauí. Deus os abençoe, Piauí. Amanhã estaremos aí juntos para esse grande evento de posse da diretoria regional da ANB daquele estado. Grande abraço, muito boa noite, até semana que vem, segunda-feira, e possivelmente a gente faz uma transmissão ao vivo lá do Piauí, na quarta-feira, durante o dia. Abraço, boa noite. Boa noite.